A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, TRE-CE, de manter o resultado das eleições e o mandato do prefeito de Iguatu, Roberto Costa Filho, mesmo diante de um empate no julgamento, chamou a atenção dos bastidores políticos e dos meios jurídicos em todo o estado. O desfecho, considerado atípico por especialistas, levantou questionamentos sobre os critérios jurídicos utilizados, o papel do voto de Minerva e as consequências para casos semelhantes no futuro. Diante da repercussão, cresce a necessidade de interpretar tecnicamente a decisão e compreender seus efeitos no cenário político municipal e estadual. Para explicar os detalhes e esclarecer os pontos que geraram dúvidas, o jornal Alerta Geral recebe, na edição de hoje, a advogada eleitoral doutora Isabel Mota. A entrevista será conduzida pelo jornalista Luzenor de Oliveira. Luzenor, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta, doutora Isabel, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Obrigada. Geral. Neste texto trazido pelo Marcos Furlan tem a citação, uma decisão atípica. É uma decisão atípica em caso de empate, é uma decisão inédita na história do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a sua audiência o que aconteceu no tribunal. Realmente é uma decisão inédita e bastante atípica, porque a composição tem 7 membros, então, em tese, não é para ter empate. Então, qual é o significado dessa decisão, doutora Isabel? Por que não se recorreu ao chamado voto de Minerva quando nós tivemos o empate? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa esclarecer o que está acontecendo no tribunal, independentemente desse julgamento, tá? Independentemente do julgamento de Iguatu. A gente tem uma composição de 7 membros. Ocorre que, por algumas circunstâncias, os membros podem se dar por impedidos ou suspeitos, dependendo da situação fática que levar a esse entendimento, tá? Então, nesse julgamento especificamente, a corte estava deliberando com uma composição que a gente chama de quórum do possível. Ou seja, ela não estava com a sua composição completa de 7 membros. Por quê? Porque um dos membros, que é um jurista, que já é substituto, então ele não tem substituto, tá? O tribunal está com a sua composição a menor, porque está esperando a definição da vaga de jurista, tanto de 2 vagas de titular. Então, esse membro, ele se deu por impedido porque o escritório dele tem interesses, atua no processo especificamente desse município. Então, ele se dá por impedido para ele não ter nenhum tipo de contaminação ou influência. E não tem como chamar o suplente, porque ele já é o suplente, já é o substituto. E aí, ou seja, o tribunal ficou só com 6 membros para deliberar. Tecnicamente já era possível ter um empate, que foi o que aconteceu. Nesses casos de quórum completo, ou seja, de cassação, toda a corte vota, ou seja, a presidência não só vota no caso de empate, não, ela já votaria independentemente de ter empate ou não, e ela votou. E foi isso que compôs o empate, foi com o voto da presidência que se formou o empate de 3-3. Então, ela poderia ter optado por votar mais uma vez, que é o que a gente chama de voto de qualidade, voto com peso 2, mas ela entendeu que não era o caso. Por quê? Porque a gente estava numa situação em que ela já tinha votado para compor o resultado. E ela tinha conhecimento também de um precedente do estado de São Paulo, que eu avalio que não era exatamente igual ao do TRE do Ceará, em que a presidência lá utilizou esse voto de qualidade, o voto com peso 2, e o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não era o caso. Por quê? Porque a presidência já tinha votado para compor o resultado. Então, ela não quis correr o risco de ter a mesma interpretação do TSE, entendeu junto com a corte que era o caso de, se o tribunal não conseguiu chegar a uma maioria, era melhor respeitar a maioria que vinha do eleitor e da eleitora, a maioria soberana que vinha das urnas, e manter o resultado das urnas. E foi por isso que acabou um resultado de empate, gerando uma vitória para a soberania, uma vitória para quem tinha se consagrado nas urnas.
Doutora Isabel, neste caso a decisão fica encerrada no Ceará, não tem recurso nesse processo, é página virada essa agenda eleitoral do município de Iguatu em relação ao pleito de 2024? Absolutamente. Isso ainda vai gerar grandes controvérsias. Primeiro, porque quem perde recorre, e existe a possibilidade de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Se fosse uma situação em que não tivesse havido essa atipicidade, esse ineditismo, já havia a possibilidade de recurso. Imagina com um ingrediente, com um elemento a mais, que é exatamente essa circunstância de não se esperar que houvesse um resultado que gerasse uma atitude que foi muito mais um procedimento do tribunal do que uma decisão propriamente. Claro que... Então, não é página virada, a parte é que se sentiu desprestigiada ou prejudicada com esse resultado, com certeza vai recorrer. Ainda existe uma possibilidade de recurso, ainda que na instância do TRE, que é os embargos de declaração, que provavelmente vai ser o primeiro instrumento que a parte insurgente, a parte vencida, nesse caso, vai interpor, até porque a gente tem um elemento a mais para te contar aqui para os seus ouvintes e para as suas ouvintes, para a sua audiência em geral. É que o tribunal vai mudar a sua composição agora. Porque na sexta-feira, em que teve essa decisão de Iguatu, foi a última sessão em que nós tivemos a composição do jeito como ela estava. Tivemos 2 membros que estavam se despedindo da corte e agora eles vão ser substituídos, porque esses sim tinham suplentes, que são os juízes estaduais. Então, o doutor Luciano e o doutor Daniel se despediram da corte na sexta-feira passada, e agora, na próxima sessão, nós já teremos 2 membros novos, que não vão poder votar e mudar os votos dos julgadores que saíram, porque esses não podem mais ser alterados, esses 2. Mas o resto dos votos podem ser alterados e pode ter uma reanálise nos embargos de declaração, né? Então, assim, ainda muita coisa pode acontecer, ainda aqui no Ceará, antes mesmo de ir para Brasília. Mas ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Doutora Isabel Mota, nós temos outros casos que tramitam no Tribunal Regional Eleitoral com pedido do Ministério Público Eleitoral para cassação, para afastamento de prefeitos eleitos em 2024. Esse resultado que nós tivemos aí pode se repetir em outros julgamentos ou terminou essa fase aí de apenas 6 membros compondo o Tribunal Regional Eleitoral, uma vez que você acaba de fazer referência que a composição vai ter uma nova alteração, passa por mudanças? Sim. Primeiro eu vou fazer aqui um registro. Como é que é a composição dos TREs nos 27 estados? A gente tem 2 membros que vêm do Tribunal de Justiça da categoria de desembargador. A gente tem 2 membros que vêm do Tribunal de Justiça, mas aí na categoria de juiz estadual. A gente tem 1 membro que é da Justiça Federal e a gente tem 2 juristas que são advogados, que são definidos através de uma lista tríplice voltada pelo Tribunal de Justiça, que é submetida ao TSE para ver se eles realmente compõem os requisitos, se eles dispõem dos requisitos, que é notório saber jurídico e a reputação ilibada, e tem que ter 10 anos de advocacia e são escolhidos dentro dessa lista tríplice pelo presidente da República. Todos esses 7, eles têm suplentes. Então, os juízes estaduais têm suplente, os desembargadores têm suplente e os juristas, que são os advogados, têm suplente. Nesse momento, os 2 membros da advocacia não têm suplentes. Os 2 que estão lá no TRE do Ceará já são suplentes. Por quê? Porque as vagas para titular tiveram problemas e ainda a gente não tem a composição de titular dessa vaga de jurista. Então, quem está lá são os 2 suplentes. Não tem, esses 2 não têm suplentes. E em outros processos, esse mesmo problema pode acontecer. Por quê? Porque a gente tem, atualmente, um membro do Tribunal Regional Eleitoral que o escritório dele atua em alguns municípios. Então, ele, por conveniência e por legalidade, em muitos, ele se dá por suspeito ou impedido, dependendo de qual seja a circunstância específica. Se for uma motivação pessoal, seria suspeição. Se for uma motivação decorrente do trabalho, seria um impedimento. E ele não tem suplente, porque ele já é o suplente. Então, em alguns outros casos, que se verificar uma situação em que ele precisa se afastar da composição, também pode haver essa mesma situação do tribunal precisar deliberar com uma maioria de 6, apenas com a composição de apenas 6 membros. É possível, sim.
Doutora Isabel, nós temos muitos outros casos polêmicos na pauta do Tribunal Regional Eleitoral pelas próximas semanas, pelos próximos meses. Eu falo assim, polêmica do ponto de vista de pedido de cassação. Eleitores de alguns municípios do Ceará poderão ser surpreendidos com decisões para afastamento de prefeitos, de atuais gestores. Na verdade, a maioria dos municípios que tinham ações cassatórias, a grande maioria já foram julgados pelo TRE do Ceará. Né? Então, as eleições foram em 2024 e esse ano de 2025 a gente teve muita apreciação de recurso. Então, é um número bem pequeno de municípios que ainda estão com alguma pendência para serem apreciados pelo TRE do Ceará. Tá? Não é um número grande, não, mas existem ainda municípios que podem ter o resultado da urna não confirmado pelo TRE em razão de processos que visavam a cassação. Porque se tiver prova, e se tiver realmente elementos seguros, prova robusta, contundente, capaz de gerar o entendimento de que é caso de cassação, o TRE cassa sim. Então, num número pequeno, mas existente de municípios, é possível ser surpreendido, sim, ainda esse ano de 2025, e a gente só tem aí até o dia 20 de dezembro para apreciar processo, porque depois tem o recesso, e se ficar algum processo, pode ser julgado em 2026. E nesse caso, claro que a cassação acaba por gerar frustração aos eleitores, principalmente aqueles mais simpáticos ao prefeito ou à prefeita que está sendo afastado ou afastada. Mas quando existem irregularidades no processo eleitoral, essa punição pode ser inevitável. Sim. Primeiro, a gente tem dois pilares na nossa democracia. O soberano é o povo, que manifesta o seu entendimento, o seu julgamento nas urnas. Esse é um pilar da nossa democracia. Essa decisão popular, ela só deve ser afastada num caso mesmo extremo. O problema é que cada vez mais os casos extremos estão se repetindo. Em todas as eleições, a gente tem muito questionamento sobre se esse resultado ele foi o que? Legítimo, que é o nosso outro pilar da democracia, que é a igualdade de oportunidades. Esse resultado das urnas, para ele ser soberanamente respeitado, é preciso que ele tenha sido apurado de forma legítima, ou seja, que não tenha havido a intervenção do poder econômico, do poder político, do uso da máquina, da compra de votos. Então, essas circunstâncias, que são as circunstâncias que a lei elegeu como situações que podem afastar a soberania do voto, elas precisam estar devidamente consubstanciadas, ou seja, precisa ter uma prova robusta, apurada também de forma legítima, num processo judicial onde a gente garantiu o que a gente chama de devido processo legal e também onde a gente conseguiu apurar com legitimidade também para que as partes possam se defender da forma mais ampla possível. É preciso que tenha uma prova que perpasse todo esse caminho e que se mostre ainda legítimo para retirar do eleitor ou da eleitora a decisão de colocar lá na chefia do seu poder executivo aquele que ele queria, aquela que ele queria. Então, realmente, são situações que eram para ser extremas e que precisam passar por todo esse caminho. No final de contas, a gente está sempre protegendo a decisão do eleitor e da eleitora. Ou seja, se o resultado foi um resultado justo, legítimo, essa decisão do eleitor e da eleitora será respeitada. Se não foi, se foi depois de um processo judicial robusto, a gente identificou que tinha prova de que esse resultado não foi legítimo, aí para proteger também o eleitor, a decisão que foi apurada nas urnas pode ser alterada. Doutora Isabel, eu quero agradecer a sua presença com esses esclarecimentos em relação a essas decisões no âmbito da justiça eleitoral, porque o cidadão, a cidadã, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes acompanham e muitos têm a curiosidade de entender esse processo de julgamento pela Justiça Eleitoral. Daí a importância da sua participação aqui nas nossas 28 emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral a partir da FM Expresso 104.3, com transmissão também pelas redes sociais. Agradeço mais uma vez seu gesto de atender os nossos ouvintes e dizer que a teremos, que a chamaremos, que a convidaremos para em outras oportunidades esclarecer e falar sobre os caminhos, as ações no âmbito da Justiça Eleitoral e principalmente sobre as eleições de 2026. A você o nosso bom dia e o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. A gente precisa mesmo, para fortalecer a democracia, trazer para as pessoas o conhecimento real do que está acontecendo, porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas têm muitas opiniões. É bom ter uma opinião baseada em informações seguras. E é nesse compromisso que a gente está aqui. Eu agradeço a oportunidade também. Muito obrigado. Você acompanhou a entrevista com a doutora Isabel Mota, especialista da área do direito eleitoral, falando sobre essa polêmica da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, do ineditismo de um julgamento que ainda vai gerar muita polêmica. Daqui a pouco tem mais informações sobre assuntos que mexem com seu cotidiano.